Você está disposto a se expor? Todos estão ouvindo? Todos nessa noite. A pergunta será lançada e a resposta virá através da palavra. Porque a palavra tem o poder de nos confrontar, de nos convencer. Você está preparado para se expor? Amém, irmãos? Só há salvação, se nós vamos aprender nessa noite, que só haverá salvação, mesmo ela sendo de graça, mesmo o Senhor tendo nos amado sem merecermos. Mas para sermos salvos, para sermos alcançados, nós precisamos nos expor. Todo mundo aqui tem uma compreensão do que é se expor? Estamos em algum local, temos a nossa própria realidade, e o Senhor nos ama, e o Senhor se revela. E sim, irmãos, é necessário que nós venhamos nos expor. Nós vamos ver que queremos ser salvos, devemos nos expor. Queremos, depois de já salvos, queremos ser usados pelo Senhor. Aí nós vamos ter que nos expor ainda mais. Amém? Eu espero que nessa noite tu possas aprender. Que nessa noite tu saia daqui convencido, se tu ainda não estás. E realmente, largar tudo, deixar tudo pelo Senhor. Mas só conseguirá aqueles que decidirem se expor. Amém? Abre a tua Bíblia no livro de João, capítulo 4, versículo 15. Nós vamos ver vários exemplos, vários personagens bíblicos. Eu sempre gosto de frisar. Quem são os personagens bíblicos? Seja eles alguns que só passaram, só tiveram um simples contato com Jesus, ou seja eles aqueles que se tornaram apóstolos, aqueles que foram reis, sacerdotes, profetas antes de Cristo. Todos os personagens bíblicos, irmãos, eram pessoas comuns, como eu e como tu. Todos os personagens bíblicos eram pecadores e destituídos da glória de Deus, até que Deus os amou. Amém? Nunca perca isso da tua mente. Não olhe o personagem bíblico depois de pronto. Olhe para os personagens bíblicos quando ainda chamados. Quando ainda a glória, quando ainda a graça sendo manifestada. Aí nós vamos conseguir nos identificar. Aí nós vamos conseguir olhar para eles e dizer, é possível. Amém? Não olhemos para Paulo, vamos olhar para Saulo. Não vamos olhar para o rei Davi, vamos olhar para o jovem Davi, aquele que pastoreava as ovelhas do Pai em submissão. Acharam? João capítulo 4, versículo 15. Jesus, na sua caminhada, entra em Samaria. Entra na região da Samaria. E a Bíblia nos conta, não vamos ler tudo, porque é muito longo, né? Mas estamos aqui entre irmãos, eu creio que todos aqui nessa noite praticamente já servem ao Senhor, o Senhor conhece as histórias. A história da mulher samaritana. A mulher que se aproxima de Jesus no poço. Jesus pede água para ela e eles vão tendo um diálogo. Nesse diálogo, Jesus vai se apresentando como Filho de Deus. Ele falou, mulher, se tu soubesse quem eu sou, tu me pedirias da água. E no versículo 15, disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me então dessa água, para que eu não venha a ter sede, e não venha aqui tirá-la. Versículo 16, disse Jesus. Sabe o que Jesus falou para ela? Jesus se apresentou, eu sou filho de Deus, eu tenho água viva, eu tenho algo que pode matar a tua sede, eu sou superior a tudo. Ela falou, esse poço aqui, quem nos deu foi Jacó, esse poço aqui quem nos deu foi o patriarca Jacó. Os samaritanos tinham a herdade, tinham a herança dos judeus, da tribo dividida. Jesus falou, eu sou superior a Jacó, eu sou superior à antiga aliança. E ela falou, então me dá dessa água, eu quero essa água. Eu quero experimentar esse algo a mais, a qual Deus vai manifestar nesses tempos. E o que Jesus falou para ela, irmãos? O que Jesus falou para ela? Se exponha. Não foi isso? Jesus sabia qual era a realidade dela ou não? Jesus sabia que ela já tinha tido 5 maridos que não eram dela, e que ela já estava no 6º e também não era dela. Mas quem foi que se expôs?
Jesus nos chama, irmãos, e nos ama. Ele não nos expõe. Nós temos que nos expor. Para sermos aqueles que vão usufruir da graça, nós temos que nos expor. Para beber da água, irmãos, que mata a nossa sede, nós temos que nos expor. Nós temos que expor a nossa vergonha. Nós temos que expor a nossa lepra, o nosso pecado. Amém? Jesus falou para ela, vai, chama o teu marido e vem para cá. A mulher respondeu e disse, eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus, dissesse bem, não tenho marido. Porque tu já teve 5, e o que agora tu tens não é teu. Isso tu dissesse com verdade. Olha agora o versículo 24. Jesus diz isso, tu dissesse em verdade. Eu te apresentei algo, tu me pediu algo, e eu falei, faça isso e tu ganharás. Não foi para que ela se expôsse que Jesus pediu? Sim ou não? Jesus podia ter mandado chamar a mãe, o irmão. Jesus podia ter dito, se ajoelha aqui, eu vou orar por ti. Jesus falou, não, busca o teu marido, aquele que tu não tem. Amém, irmãos? Estamos começando já a entender. E ela se expõe. Ela conhecia Jesus? Não. Ela teve vergonha de confessar o seu pecado? Teve vergonha de confessar que estava destituída da glória de Deus pelas suas atitudes? Não. Ela falou, Senhor, eu não tenho marido. Jesus falou, isso tu dissesse em verdade. E no versículo 24, a conversa vai continuar. E ela vai dizer, onde vamos te adorar? Os judeus dizem que é em Jerusalém, nós achamos que é aqui nesse monte. E o que Jesus vai dizer para ela, irmãos? Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Ele falou, chegou o tempo. Eu nasci, eu me manifestei, estou me manifestando. Chegou o tempo a qual os verdadeiros adoradores, os que realmente serão do povo de Deus, vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Irmãos, para de mentir. Pare de se esconder se tu tem se escondido. Não tenha medo de colocar tudo para fora. Quando Jesus fala, vai e traga, vai e mostre, vai e deixe. Quando tu for confrontado, quando tu tem sido confrontado pela palavra, aceite, se exponha. Amém? Vamos ver mais um exemplo? Levítico capítulo 13, para nós ter um contextozinho, lá no Antigo Testamento. Levítico, o livro da lei de Moisés. Fica tranquilo, nós pregamos só graça, nada de lei. Amém? Levítico 13. Nada de lei, exatamente nada, nenhum dos 613 mandamentos que tem lá. Levítico 13, 46, fala sobre a lei que se referia, as ordens que se referiam àqueles que adquiriam lepra na nação de Israel. Eles tinham que se conduzir de uma maneira. Levítico 13, 46. Todos os dias em que a praga estiver nele, ele será imundo. Imundo está. Ele habitará sozinho. A sua habitação será fora do arraial. Essa era a ordem da lei. Aquele que se tornava leproso, e a lepra no Antigo Testamento, nesse contexto, para o povo de Deus, estava muito atrelada, basicamente sempre atrelada ao pecado. Dependia dos tipos de pecados, obediência que o povo cometia, eles eram acometidos de lepra. E o leproso, irmãos, eles tinham que sair do convívio. A lepra é a figura plena do pecado. O pecado nos tira do convívio. Não da igreja, do convívio de Deus. Amém? Romanos capítulo 3, versículo 23, se não me engano. Porque já no Novo Testamento. Porque todos pecaram. Porque todos são leprosos e destituídos estão da glória de Deus. Como é que eu deixo de ser leproso? Me expondo, correndo perigo, dizendo, Senhor Jesus,
nem que seja de longe, tenha misericórdia de mim. Vai agora para Lucas, capítulo 17. Então o leproso tinha que ficar isolado. E se alguém chegasse perto dele, a pessoa não sabia que ele tinha lepra. E ele, aqui nessa mesma lei, no capítulo 45 lá de Levítico, abre Lucas 17. Quando alguém se aproximava, irmãos, do leproso, ele tinha que gritar de longe: leproso, leproso, imundo, imundo. Amém? Era isso que eles tinham que fazer. Eles tinham que gritar: sou imundo, não se aproxima de mim. Lucas 17, versículo 11. Acharam? Aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. Essa era a regra. E levantaram a sua voz dizendo: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E Jesus, vendo-os, disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E ele caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando graças. E este que voltou era um samaritano. E respondeu Jesus e disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua atitude te salvou. Amém? Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém, irmãos? Às vezes nós achamos que já nos expomos, mas ainda não é o suficiente. Amém? Não adianta se aproximar de Jesus. Muitos até se expõem. Vem aqui, se aproxime de Jesus, mas não tem coragem de o glorificar. Não tem coragem de se apresentar. E depois que viu que foi limpo, não tem coragem de proclamar. Não tem coragem de voltar, irmãos, e reconhecer, e adorar, e se prostrar, e agradecer. Amém? Temos se exposto pelo quê? Para receber a cura, para receber a bênção? Ou temos se exposto para contemplar a plenitude de Deus? Qual tem sido o nível da nossa exposição? Os 10 leprosos clamaram, não dizendo: imundo, imundo, se afaste. Os 10 leprosos disseram: tenha misericórdia e se aproxime de nós. E Jesus correspondeu. Só que no momento de voltar, no momento de se expor mais uma vez, no momento de reconhecer que aquele homem foi quem tinha curado, indo contra a religião judaica, quem foi que se expôs, irmãos? Apenas um. E Jesus ainda vem confrontando mais forte. Ele falou apenas do samaritano. O samaritano aqui não era do povo de Deus, não era reconhecido como judeu. Amém, irmãos? Às vezes nós nos expomos porque achamos que somos, quando não somos. Amém? Abre a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8. Nós vamos falar só sobre alguns exemplos. Eu anotei vários. Enquanto tu acha. Lucas 8, 45. Eu anotei Naamã. Quem lembra de Naamã? O sírio, o comandante do rei. Lembra? Poderoso, rico. Mas o que ele era mesmo? Leproso. Ele ouviu falar de cura. Ele se expôs. Ele saiu da sua nação, onde tinha vários deuses, vários curandeiros. Ele foi a outra nação. Ele se expôs. Chegou lá, foi na casa do profeta, se expôs. E o profeta falou: se expõe mais um pouquinho. Desce no Rio Jordão, se banha 7 vezes e tu serás curado. Ele falou: não vou. Amém? Mas graças a Deus para ele, ele foi convencido pelos seus amigos, pelos seus servos, que falaram: se exponha só mais um pouquinho. Viemos até aqui e ele se expôs.
Ele falou, esse rio é sujo. Mas ele se expôs, irmãos. Depois que ele se expôs 7 vezes, depois que ele mergulhou 7 vezes, a lepra foi embora. Temos Davi. Quem conhece a história de Davi e Golias? Amém? Era uma luta complicada ou não? Era um cenário contrário ou não? Mas Davi se expôs. A vez que todos queriam convencer ele para não ir, até o próprio rei. Davi era a única opção. O único que falou, deixa que eu vou enfrentar esse incircunciso, esse servo das trevas, que se levanta contra Deus. Todo mundo queria convencer ele para não ir. Ele falou, eu vou me expor. Eu vou me expor, porque eu creio que quando eu me exponho, Deus usa. Amém, irmãos? Nós temos vários, nós temos Isaías, estava conversando com os irmãos de Joinville hoje. O anjo veio até Isaías, e em nenhum momento Isaías falou, como eu sou privilegiado, vem, Senhor. Quando ele vê o anjo, ele se expõe, ele falou, eu sou homem de lábios impuros. E a Bíblia diz que o Senhor toca em Isaías, ele é o quê? Purificado. Nós temos Jeremias, irmãos, que quando Deus chama Jeremias, ele se expõe. Ele falou, Senhor, eu sou menino. E Deus fala para ele, tu se expôs, tu contou a tua fraqueza, aonde eu te enviar, tu irás. Amém? Nós temos Zaqueu, quem lembra de Zaqueu, irmãos? Zaqueu se expôs ou não se expôs? Se expôs. Se expôs, ele subiu na árvore, mas ainda não foi tudo. Jesus falou, desça, ele se expôs mais uma vez, desceu. Jesus falou, quero ir na tua casa. Ele falou, não, Jesus, hoje não vai dar, porque a minha casa está bagunçada, a minha casa é isso, hoje eu não vou ter tempo, eu tenho um compromisso, eu sou importante. Foi isso que ele fez? Não. Ele se expôs mais uma vez. Ele falou, vamos para casa. E conforme eu creio que Jesus ia pregando, ele foi se expondo mais uma vez. Ele falou, olha, Senhor, eu defraudei algumas pessoas. E as que eu defraudei, eu vou dar 4 vezes mais. Amém, irmãos? E Jesus fala o quê? Hoje chegou a salvação a essa casa. Ele foi se expondo. E muitas vezes, irmãos, não queremos nos expor. Queremos apenas vir. Queremos apenas ser curados da nossa lepra. Queremos apenas ser beneficiados. Agora, quando chega na necessidade de nos expor, nós nos escondemos. Lembra do cego de Jericó? Se expôs. Os apóstolos, todos se expuseram. Às vezes, quando Jesus chamou eles, o que eles fizeram com seus barquinhos? Abandonaram. Se colocaram em exposição ou não? Sim ou não? Largaram os seus trabalhos, largaram o seu sustento para andar com um andarilho. Com alguém que não tinha onde reclinar a sua cabeça. Eles se exporam. Por isso que eles foram usados. Amém? Lucas capítulo 8, 45. A mulher do fluxo de sangue. Disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, ninguém queria assumir, ninguém queria se expor. Alguém tinha tocado em Jesus e tinha sido curado, mas não queria se expor. Mas Jesus sabia. Disse Pedro e os que estavam com Pedro, mestre, a multidão te aperta e te oprime, e tu perguntas, quem te tocou? E Jesus disse, alguém me tocou, porque eu bem conheci que de mim saiu o quê? Virtude, poder, cura. Então, vendo a mulher que não podia se esconder, aproximou-se tremendo e se prostrou diante de Jesus e declarou diante de todo o povo a causa porque havia tocado e como logo foi sarada. E Jesus disse, tenha bom ânimo, minha filha, a tua fé te salvou, vai em paz. A primeira exposição dela de tocar em Jesus escondidinha, irmãos, curou ela. A segunda exposição dela salvou ela. Amém? Jesus quer sim que tu se exponha. Jesus sabia que tinha tocado, Jesus sabia quem era a mulher, irmãos. Talvez Jesus estava olhando para ela.
Havia vezes que ela não conseguiu mais se esconder. Para de se esconder, meu irmão. Para de se esconder, minha irmã. Amém? Creia nessa noite que é possível. Tu está frente a frente com Jesus e tu está escondido. Creia que é possível tu tocar nele, ser curado por ele, ser contemplado por ele e ainda assim tu não ter a salvação porque tu não quer se expor. A mulher tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue. Pela lei de Moisés, tinha que ser o quê? Excluída. E ela não só não se excluiu, como ela foi no meio do povo e tocou no mestre. Amém? Ela não simplesmente falou, fui eu que te toquei, porque eu queria uma casa própria. Ela falou, não, eu te toquei. Eu toquei, porque eu tinha fluxo de sangue. Eu toquei, porque eu tinha uma vergonha, eu tinha algo que me matava. Mas eu toquei porque eu criei que tu ias me salvar, que tu ias me curar. Amém, irmãos? Será que nós teríamos essa coragem? Quando confrontados, quando alguém pergunta para ti, por que tu és crente? Tu tens coragem de contar a tua lepra, o teu fluxo de sangue? Tu tens coragem? Tu tens coragem de expor? Tu tens coragem de dizer, tive 5 maridos, que não era marido, estou com um. Quando o Senhor me chamou, tinha um que não era meu, mas agora eu estou com um que é meu, por isso que eu sou crente, por isso que eu sirvo ao Senhor, porque o Senhor me curou e me salvou. Temos essa coragem, irmãos? Ou nós nos escondemos? Ou somos crentes que só pregamos e nos expomos no meio dos crentes? Estamos tendo o privilégio de receber os amados irmãos de Joinville que congregam lá. O irmão João vai completar agora 3 para 4 anos, se não estou enganado, num serviço que ele tem, que é um desejo do meu coração, e eu creio que eu vou contemplar isso. Ele realiza um serviço, sabe aonde, irmãos? Dentro do presídio. E ele só vai no presídio não porque ele é bom, porque ele decidiu se expor. O irmão João não é pastor, o irmão João não prega na igreja, mas o irmão João começou a pregar dentro do presídio, porque ele se expôs. Amém? Não, aqui agora já estamos para indo para o outro campo, ele já era salvo, mas nós nos contentamos só em ser salvos. E nós conversando, eu falei, irmão, não dá um medo de estar lá dentro? Ele falou, irmão, eu me sinto tão bem lá dentro. Ele contou que às vezes começa a reunião 9 da noite no sábado, às vezes tem que ficar esperando até 10, 11 horas para conseguir entrar, porque falta guarda. Às vezes eles têm que voltar embora, porque teve rebelião lá dentro, eles não podem entrar. Às vezes tem 30 pessoas, às vezes tem só 10, mas eles estão lá. No sábado sim, no sábado não, se revezando. Eu falei, irmão, tu tem pregado? Ele falou, eu tenho começado a pregar a palavra lá dentro. E eu falei, glória a Deus, irmão. Porque eu creio que é muito mais fácil pregar aqui do que lá dentro. Muito mais fácil. Pare de se esconder simplesmente, irmãos. Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou pregador, como é que eu vou para o presídio? O irmão foi sem ser, entre aspas, nada aos nossos olhos. Sem ter um ministério instituído. Eu creio que falaram, quem está disposto a ir para o presídio? Ele falou, eu vou. E se aconteceu uma rebelião lá dentro? Aconteceu, ele se expôs. Os apóstolos se exporam. Uns morreram de velho, outros morreram decapitados, outros morreram crucificados, outros morreram apedrejados. Tu também vai morrer, eu também vou. Se expondo ou não. A diferença é que quando nós nos expomos, nós morremos vendo a glória, contemplando a glória e vamos participar da glória. Agora, se nós morrermos nos escondendo, irmãos, nós morreremos como covardes. E a minha e a tua Bíblia diz que covarde não é herdar o reino dos céus. Sim ou não? Lembra os tímidos? Não é tímido de vergonha, de não ser tão desinibido. É tímido de covardia. É tímido de não querer se expor para aquilo que Deus te chamou. Não são só os personagens bíblicos, irmãos. Eu creio que se a Bíblia continuar sendo escrita, muitos de nós teremos os nossos nomes relatados. Amém? Pela nossa decisão de se expor, de ser usado, de confessar, Senhor, tenho esse defeito. É isso que me destituiu da tua glória. Porque Romanos diz, todos pecaram, todos foram destituídos. Amém? Todos nesse lugar, irmãos. Eu creio que a maioria talvez já foi restituída. Espero que todos.
todos um dia estavam destituídos da glória. E se tu já foi restituído, porque tu se expôs, porque tu creu, porque tu se expôs a um batismo, tem algo a mais. Agora Deus quer começar a te usar. Deus quer te levar para presídio. O irmão também trabalha no centro de recuperação, que foi da onde Deus tirou ele. Usuário de droga, vários anos, né, João? Bebia desde os 11. Lá dentro do centro de recuperação, Deus tirou ele e ele voltou para lá. Agora para se expor, dizer que era igual a eles, mas que Jesus transforma, irmãos. Sabe, às vezes Deus nos tira de coisas tenebrosas e nós não voltamos. Nós não voltamos para nos expor e ajudar aqueles que ainda estão lá. Sabe por quê? Porque já está bom ser curado da lepra, igual aqueles 9 ingratos. Já foi curado da lepra, não precisa mais glorificar agora a Deus com a tua atitude. Não precisa mais. Lucas capítulo 9, 23. Vai que tu não está convencido que Jesus pede para que tu se exponha. Lucas ainda 9, versículo 23. E dizia a todos, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que perder a sua vida, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvá-la-á. Amém? Aquele que se expõe, irmãos, aquele que se expõe, aquele que coloca a sua vida em perigo, aquele que vai contra a família, contra tudo, por amor de Cristo. Amém? O Senhor não nos pede para ficar de mal com ninguém, muito pelo contrário. Mas o Senhor pede para negarmos várias coisas. O Senhor pede para nós nos expor. Talvez até julgados, talvez até discriminados, talvez até abandonados por um período. Ele falou, mas aquele que não se expor, morrerá como covarde. Perderá a sua vida. Amém? Para de se esconder e querer continuar com a tua vida. Se exponha. Diga, Senhor, a minha vida é tua. E será que nessa noite, irmãos, eu creio que sim, eu creio que tem pessoas aqui capacitadas de inteligência. Não precisa nem do Espírito para nos revelar. Eu creio que o nosso intelectual consegue mostrar para nós o que é isso. Conseguimos entender esse pedido de Jesus? Perder a sua vida? Negar a sua vida? Vai pensando tudo que tu tens. E se o Senhor pedir para tu ir negando, tu vais negar? Sim ou não? Não sei. Alguns sim, alguns não. Aquele que decidir perder, vai ganhar. E aquele que quiser ganhar sozinho, vai perder. Abre a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, 18. Atos. O cristão que nunca leu Atos devia ler pelo menos umas 3 vezes já de arrancar. Atos dos Apóstolos, atitudes que eles tiveram. Aqui nos conta a história, a fundação da igreja, a única igreja de Cristo que foi fundada uma vez e um dia será buscada pelo próprio Senhor. Atos capítulo 4, versículo 18. Segura aí. Acontece a descida do Espírito Santo. Pedro e todos os demais, havia que tinham uns 120 reunidos no cenáculo. Maria, mãe de Jesus, os irmãos, as outras mulheres, os 12, os 11, mais um que foi instituído por eles. Estavam tudo reunido, a manifestação do Espírito Santo, a promessa de Joel se cumpre. 3.000 homens se convertem. Pedro se expõe. Algum período antes, irmãos, lembra que ele negou Jesus 3 vezes? Mas Jesus não desiste. Se tu tem se escondido até hoje, mais uma vez ele vai te pedir, tu me amas? Como ele fez com Pedro. Então se exponha. E Pedro diz que tomou a palavra, pregou, 3.000 pessoas aproximadamente se convertem na festa de Pentecostes. Mas ele não estava contente, ele queria mais.
Havia visto que todos os dias eles iam no templo. Agora não mais fazer sacrifício. Eles iam lá no templo de Salomão. Não mais para fazer sacrifício. O que eles iam fazer lá, irmãos? Pregar Jesus, resgatar as vidas, curar as lepras, as enfermidades. E Pedro e João se deparam com quem mesmo? Com cego. Com coxo, perdão. Se depara com coxo, pedindo esmola. E o que ele fala? Olha o nível de exposição que ele se coloca, irmãos. O cara só queria esmola. Ele falou, esmola nós não temos e não vamos dar. Mas nós temos algo. Em nome de Jesus, levanta aí. Que nível alto de exposição. E se o cara não levanta? Que ridículo que eles tinham passado, irmãos. Só que eles tinham experiência com o Senhor. Como conversava com o irmão hoje. Quem lembra da pregação de semana passada? Crente que não gosta de papo de crente não conhece Deus, lembra? Só tive um papo de crente. Que maravilhosa a visita de vocês, irmãos. Papo de crente de manhã até de tarde. Ah, vocês são fanáticos. Somos fanáticos por Jesus. Pela palavra, pelos testemunhos, pelos milagres. Somos fanáticos, sim. E conversávamos sobre Pedro. Irmãos, que tem até uma musiquinha que debocha de Pedro por ele ter afundado. As musiquinhas deviam ser para debochar dos que ficaram dentro do barco, que não se expuseram. Se eu pudesse escolher ser Pedro que afundou, ou os 11 covardes dentro do barco, eu escolheria ser Pedro. Tu escolheria ser quem? Hã? Os outros 11 que não conseguiram fazer melhor que Pedro, ficaram no barco, talvez criticando. Assim como muitos pastores e pregadores usam essa passagem para ridicularizar Pedro. Ele afundou, ele olhou para as tempestades, afundou. Sim, ele não estava pronto, irmãos. Mas ele se expôs, ele deu alguns passos sobre as águas. Poucos andaram sobre as águas, Pedro andou. Afundou, mas andou. Amém? Ele teve a experiência. Ele falou, levanta e anda. E levantou ou não levantou, irmãos? Quando nós nos expomos segundo a vontade de Deus, quando nós nos expomos segundo o chamado de Deus, não é a rebelião que vai nos matar dentro do presídio, irmãos, se não for a nossa hora. Não vai ser a nossa timidez que vai nos prender na hora de visitar um asilo ou um hospital. Não é a nossa timidez, irmãos. Amém? Agora pode ser sim a nossa decisão de não querer passar por aquilo, porque temos medo, porque queremos ganhar a nossa vida, porque não queremos muitas vezes sermos taxados de algumas coisas. Amém? Se exporam, curaram o coxo. E o que aconteceu com eles? Foram o quê? O que aconteceu com Pedro e João, irmãos, depois dessa cura? Foram presos. Alguém lê a Bíblia? Foram presos. Aí no versículo 18, foram presos, foram chamados até o Sinédrio, lá os religiosos da época, os que crucificaram Jesus. Versículo 18. E chamando eles, Pedro e João, disseram que absolutamente não falasse, não ensinasse no nome de Jesus. Respondendo Pedro e João, julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir vos antes a vós do que a Deus, porque não poderemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém? Os mesmos que tinham crucificado Jesus. Os mesmos que tinham gritado, solta Barrabás e crucifica Jesus. Os mesmos que tinham aterrorizado Pedro lá atrás, quando ele negou 3 vezes. Prende eles, por ter se exposto na vontade de Deus, chama eles, ameaça eles, diz, vamos dar uma chance para vocês.
vocês vão ser soltos, mas não fala mais. A partir de hoje, não fala mais, não ensina mais, não prega mais, não cura mais, em nome de Jesus. E eles, mais uma vez, irmãos, se expuseram ao perigo. Eles falaram, olha, gostando ou não gostando, nós vamos ouvir a voz de Deus. O que nós temos visto e o que nós temos ouvido, nós vamos continuar proclamando. Tu tens proclamado o que tu tens visto e ouvido? Ou tu não quer se expor? O teu pai e a tua mãe já sabem que tu és convertido realmente? O teu pai e a tua mãe já sabem por que tu se converteu não a uma igreja, graças a Deus nem placa não tem, mas tu converteu ao Senhor? Será que ele já sabe de verdade por quê? Ou tu não quer se expor com ele? Né? Porque teu pai e a tua mãe tem tudo aquele sentimento lá, talvez da outra religião, dos outros ensinamentos, dos outros dogmas, do outro batismo. Isso é muito sério, irmãos. Talvez os nossos pais fiquem tristes, estou usando só um exemplo. Pode ser os teus amigos do trabalho. Eu vou abusar do... É que nós conversamos muito de Deus hoje. Eu vou abusar do que conversamos hoje. O irmão trabalha no mercado e ele diz que ele chega lá e dá a paz do Senhor. E uma irmã da congregação dele, na nossa também tem, irmão, não estou expondo a congregação de vocês, na nossa tem. A irmã da congregação dele trabalha no caixa. E ela falou, João, não dá mais a paz do Senhor para mim aqui, eu não gosto. Eu não quero me expor. Não foi isso que ela falou, irmãos? Irmão, não dá mais a paz do Senhor para mim, eu não quero. Lá fora tu dá. Agora ela saiu do mercado, quando ela vai lá comprar, ela diz a paz do Senhor, irmão. Mas antes ela não queria se expor. O irmão dá a paz do Senhor para todo mundo e continua trabalhando. E ela está onde? Foi embora. Amém, irmãos? A palavra é muito viva, a palavra é muito rica, irmãos. Que tu se convença nessa noite, se colocar em perigo se necessário. Se expor mesmo, até o último. Cada vez que Deus te pedir, se exponha. Diga, Senhor, eu vou, mas tu vais comigo. Senhor, eu vou, mas me fortaleça. Eles foram ameaçados, foram. Será que eles sentiram medo, sim ou não? Sim. Agora tem uma diferença entre sentir medo, irmãos, e se acovardar. Foram soltos. Foram correndo para onde? Foram correndo para os outros irmãos. Porque eles entendiam que nós devemos nos suportar uns aos outros, suporte uns aos outros. Foram lá e contaram o que tinha acontecido, contaram as ameaças. E sabe o que eles fizeram juntos? Oraram. Versículo. Pula para o 29. Olha a oração que eles fizeram. Agora, pois, ó Senhor, agora com toda essa situação, ó Senhor, olha para a ameaça deles e concede aos teus servos que fale com toda ousadia a tua palavra, enquanto tu estende a mão para curar, para que se façam sinais, prodígios, pelo nome de quem? Do teu filho Jesus, a qual que eles proibiram. E tendo eles orado, moveu o lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Meu amado, o querer é de quem? De Deus. O realizar é de Deus. O que é que tu faz? Apenas se expõe. Apenas decida, apenas creia. Apenas diga, vou obedecer ao querer e vou deixar o realizar se manifestar na minha vida. Amém? O querer é de Deus. E se o querer é dele, o realizar também é dele. Está lá em Efésios. Por que tememos? Por que tememos? Talvez a chave está lá em Lucas. Porque ainda amamos a nossa vida. Amém? Talvez porque não queremos, né, nos expor a tanto. Como vemos, muitas vezes, irmãos, que talvez não se visitem. Porque sabe que se visitar o irmão vai retribuir a visita. Ele não quer se expor. Muita intimidade, pode não cair muito bem. Muita intimidade pode gerar fofoca.
vai ter fofoca se tu for carnal. Amém? Vai ter diz que me diz que se tiver coisa errada. Se não tiver coisa errada, será mentira, calúnia, e daí será desmascarada. Por que não nos visitamos, por exemplo? Porque não queremos nos expor? Porque não sabemos se seremos bem recebidos, daí é ruim não ser muito bem recebido, né? Não é ruim não ser bem recebido? Mas ainda assim eu tenho que ir, irmãos. Eu tenho que ir, porque é o mandamento do Senhor. Abre agora a tua Bíblia. Nós vimos os exemplos positivos. Nós vimos aqueles que se expuseram de uma forma positiva. Agora nós vamos falar um pouquinho, rapidamente, sobre aqueles que não quiseram se expor. Alguns poucos exemplos. Alguém já ouviu falar de Judas? Né? Por que Judas, irmão, se suicidou? Por quê? Porque ele não quis se expor. A ideia que ele tinha de Jesus era diferente. Ele não tinha a ideia de um Jesus cordeiro. Ele tinha a ideia de Jesus um guerreiro. Ele não tinha a ideia de um Jesus que veio trazer o reino dos céus. Ele tinha a ideia de um Jesus que veio trazer o reino da terra. Por isso que ele vendeu Jesus. Por isso que depois ele até quis se arrepender, mas não encontrou mais lugar de arrependimento. Porque ele não queria que Jesus morresse. Ele achava que Jesus, na hora de ser preso, ia se revelar, ia se rebelar, ia invocar 12 legiões de anjos para salvar e matar todos os romanos. Amém? Ele não queria se expor. Ele não queria. Jesus já estava falando, está chegando a minha hora, vocês serão dispersos. Lembra que Jesus foi preparando os discípulos? Vocês vão ser dispersos, o pastor será tirado e as ovelhas serão dispersas. Judas falou, não quero ser dispersado. Eu não quero correr perigo. Eu não quero ir só com uma muda de roupa. Eu quero que tu se revele como Deus, como rei já, a promessa de Davi. Eu quero que nós matamos todos os romanos e voltamos a reinar como nação. Não quero me expor a esse plano de Deus. Judas não quis se expor, irmãos. E Judas o quê? Se matou. Amém? Quis ganhar a sua vida e perdeu. Abre a tua Bíblia no livro de João, capítulo 18. João 18, 33. Jesus é preso pelos sacerdotes. Jesus é preso pelos fariseus. Quem eram os fariseus? Eram judeus que tinham criado uma placa. Amém? Para tu entender, seria um cristão com placa. Todos são cristãos e tem algumas placas. O fariseu era um judeu com a placa fariseu. O saduceu era um judeu também com a placa saduceu. O fariseu acreditava em algumas coisas. O fariseu não acreditava em algumas coisas que o fariseu acreditava. E assim ia. Já lá naquela época começou a surgir as placas, as denominações. Fariseus, saduceus, escribas, vários. Amém? E esses prenderam Jesus. Tinha a guarda do templo. E a guarda do templo, por ordem dos sacerdotes, da tribo de Levi, da linhagem de Moisés e de Arão, prende Jesus. E Jesus é levado até Pilatos. Levou até aquele que governava sobre a Judéia, sobre a região de Jerusalém. Aquele que tinha poder, porque os judeus teriam poder para matar Jesus. Eles teriam poder até para apedrejar Jesus. Mas eles não podiam o que com Jesus? Alguém sabe? Os judeus, irmãos, eles não podiam pregar Jesus na cruz. Amém? E era necessário que a palavra se cumprisse. Deus não erra o tempo, Deus não erra o endereço. Jesus nasceu no período que o Império Romano governava sobre o povo de Deus. Jesus nasceu no tempo, irmãos, em que o império que reinava crucificava as pessoas. Isso está no livro de história. Amém? E Isaías falou que ele seria pendurado, ele seria pregado no madeiro. E ele foi, porque Deus nunca erra. E por que os fariseus, os sacerdotes, levaram Jesus preso? Porque eles não queriam se expor.
porque Jesus chamava ele de raça de víbora. Jesus falou que vocês estão ensinando, vocês se desviaram tanto da lei de Moisés, se desviaram tanto, vocês criaram tantas regras, tantas leis. Jesus fala, se vocês não creem em mim, acreditem pelo menos nas minhas obras. Se exponham. Confesse que vocês criaram algo que não é de Deus. Mas eles não quiseram se expor. Eles não quiseram largar os seus cargos. Eles não quiseram largar o seu prestígio. Eles não quiseram largar a sua amizade com o reino de Roma. Eles não quiseram. E o que eles fizeram? Negaram Jesus. Ganharam a sua vida, mas na verdade perderam. E vai até Pilatos. E nós vamos ver, irmãos, que Pilatos, ele poderia libertar Jesus ou não? Ele tentou? Tentou, mas não se expôs. Ele tentou, ele argumentou, foi com tudo. Não precisamos nem ler, eu acredito. Tu conhece a história, para ganhar tempo. Ele vai interrogando Jesus, tu és o rei dos judeus? E o que Jesus fala? O meu reino não é dessa terra, o meu reino é dos céus. Ah, então tu és rei? Tu é que estás dizendo. Né? Chegasse à conclusão, então tu agora entendeu. Sim, sou rei. Em outras palavras, tu estás dizendo. A ti agora foi revelado. E ele diz para os judeus, ele não fez nada, solte ele. Não, queremos que ele seja crucificado. E Pilatos manda sair, manda voltar. Pilatos fala para ele, se defenda que eu posso te salvar. Jesus falou, se exponha tu. Se eu quisesse me salvar, eu ia clamar para o meu pai e ele ia mandar anjos para me libertar. Amém? Jesus falou, eu vou me expor. Eu vou morrer à morte de cruz. E Pilatos tenta de toda maneira, irmãos, libertar Jesus, mas de uma forma que ele não fosse prejudicado. E a última cartada dos fariseus, do povo de Jesus, a última cartada deles foi dada. Eles chegam para Pilatos e dizem, olha, se não crucificar ele, o povo está declarando que ele é rei. E a hora que chegar lá em Roma, a hora que a notícia chegar lá em Roma, que em Jerusalém tem outro rei, que não é o César, o imperador, tu vai morrer, Pilatos. Pilatos falou o quê? Tá bom, mata ele. Amém? Foi falado para Pilatos, olha, ele tem que morrer porque ele é o Filho de Deus. E a Bíblia diz que houve temor em Pilatos ainda mais. Ele creu que Jesus era o Filho de Deus, mas ele não quis se expor ao seu imperador. Ele não quis correr o risco, irmãos, de morrer. Amém? Olha quantos exemplos positivos e negativos. Em qual temos nos encaixado, irmãos? Pelo que temos negado? Pelo que temos nos escondido? Pelo que temos impedido a salvação ou o agir? Os dons, os ministérios, o ID? Pelo que, irmãos? Por covardia. A palavra covardia resume o nosso se esconder. Que a gente possa sair daqui nessa noite olhando para esses exemplos que foram falados, da mulher do fluxo de sangue, da mulher samaritana, de Pedro, de João, de todos, de Paulo, para a gente encerrar nessa noite. Filipenses 3:4, só alguns, um pouquinho para frente. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda muito mais eu. Então Paulo diz assim, ó, se tem alguém que não quer expor a sua vergonha, se tem alguém que acha que não estava destituído da glória, se tem alguém que acha que era bonzinho, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia. Da linhagem de Israel, pertencia à tribo de Benjamim. Hebreus de hebreus, era puro. Segundo a lei, eu era fariseu. Segundo ao zelo, eu era perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Versículo 7. Mas o que para mim era ganho, considerei o quê? Perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, não só isso que ele cita.
pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri. Tu entende o que significa a palavra sofri? Pela qual me expus. Sofri, doeu. Pela qual sofri a perda de todas as coisas. E considerei todas esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha própria justiça que vem da lei, mas é que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar também à ressurreição dos mortos. Amém? Será que nós não temos desejado, irmãos, um evangelho de facilidade? Semana passada eu preguei, sobre se realmente conhecemos Deus ou não. E eu falei e vou repetir, irmãos. Quem não quer se expor, quem não quer ser cobrado, irmãos, está perdendo tempo. Quem não quer ser cobrado, irmãos, não vai ressuscitar como Jesus ressuscitou. Amém? Quem continuar se justificando, quem continuar se gloriando, quem continuar achando que está bom, que já se expôs o suficiente, vai perder. Amém? Paulo falou: eu era bonzinho, eu era do povo de Deus, eu era fariseu, eu guardava a lei, perseguia a igreja, me circuncidei ao 8º dia, fiz tudo certinho, mas quando me foi revelado Cristo, eu considerei tudo perda. Ele se expôs, ele era um perseguidor, irmãos. Ele sabia que a partir do momento que ele deserdasse, quem viria atrás dele? Seus amigos fariseus. Amém? Ele sabia que tudo que ele tinha feito para os outros viria sobre ele. Ele era um perseguidor. Ele foi para Damasco porque os fariseus deram carta, deram autorização para ele. Ele era um dos que perseguia. Mas Jesus se apresentou para ele. Jesus se apresentou e ele falou: quem és tu? E Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. E Paulo, irmãos, e Saulo aqui ainda, podia ter resistido. Mas Jesus disse: duro vai ser para ti resistir contra os aguilhões. Duro vai ser para ti. E assim como esse louvor que tu cantou, irmãos, eu creio que Paulo falou: eu me rendo a ti, Senhor. Eu largo tudo, eu deixo tudo só para ti servir. Se eu refizesse a pergunta, irmão, será que nós seríamos hoje, até ouvir essa palavra, será que nós poderíamos cantar esse refrão com toda sinceridade? Será que esse louvor é uma verdade na nossa vida? Ou apenas cantamos porque está escrito e fomos manipulados a cantar? Amém, irmãos? Paulo falou: eu considerei perda aquilo e tudo mais que o Senhor me mostrou, para ver se de alguma maneira eu também ressuscite no último dia. Amém, irmãos? Eu espero que tu saia daqui dessa noite confrontado. Eu espero que tu, assim como Paulo, diga: já fui circuncidado no batismo, tenho sido zeloso, sou da linhagem dos cristãos, sou perseguidor, não da igreja, mas das trevas. Mas ainda tem outras coisas que eu preciso considerar perda. Amém, irmãos? Várias coisas. E as várias coisas são todas as coisas. Amém? E eu creio que nós ouvimos, irmãos, exatamente o que precisamos. Se estamos ouvindo hoje isso, é porque hoje é a nossa realidade.
que tu saia daqui pensando diferente. Porque tu só vai agir diferente se tu pensar diferente. Tu só vai agir diferente se tu crer diferente. Amém? Que a gente venha se expor cada vez mais. Que mesmo o irmão que já prega lá dentro do presídio, irmão, venha se expor cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais, irmãos. As coisas que os ouvidos não ouviram, os olhos não viram, foi as coisas que o Senhor preparou para aqueles que o amam. São coisas que nós não compreendemos, coisas que vão além da nossa capacidade humana. Mas no momento que nós dizemos sim, eu creio. Não sei como, mas eu vou. Estou com medo, mas me fortalece como a oração dos discípulos. Senhor, olha para a ameaça deles. São perturbadoras, mas nos dê ousadia. Amém? Nos dê ousadia. Estamos com medo, mas nos dê ousadia. Amém, irmãos?